Olá, meus amigos, amigos do Grilo Falante, bem-vindos! Vamos conversar literariamente mais uma vez, hoje sobre uma obra que tem trazido muitas discussões, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, graças à adaptação que foi feita para o cinema, né, para a filmografia brasileira. E aqui está, Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu sei que vocês já leram o livro, eu sei que vocês já assistiram debates, eu sei que vocês estão bastante a par de tudo que está acontecendo em torno dessa obra, que é extraordinário, extraordinário. Ainda assim, eu vou trazer aqui a minha contribuição. Vamos conversar um pouquinho. Por quê? Ainda ontem, no dia de ontem, no dia 17 de dezembro, eu estive na Livraria Quixote, aqui em Belo Horizonte, para o encontro, a quarta edição do Clube de Leitura Quixote Falante, e nós falamos justamente desta obra. Foi um encontro riquíssimo e eu queria trazer para vocês aqui algumas das questões que foram discutidas, do que nós conversamos e foi tão acalorado, foi tão apaixonado. Também está disponível no Instagram esse encontro, podem ir lá e assistir. Mas antes disso, antes de começarmos, vocês sabem que a contribuição de vocês, em termos de dar um joinha e de fazer comentários, é algo fundamental para que o canal cresça, atinja cada vez mais pessoas, né, nesse nosso circuito aqui de boas conversas literárias. Eu peço a ajuda de vocês. Bem, então tá, Ainda Estou Aqui. Eu selecionei, eu até abri o encontro ontem, com um trecho de uma escritora, de uma filósofa, que eu sou completamente apaixonada por ela, que é Hannah Arendt. Né? E eu gostaria de iniciar a nossa conversa também trazendo esse trechinho que vocês vão perceber, eu tenho certeza que tem toda a relação com o conteúdo dessa obra e todas as conversas que ela tem suscitado. Isso é maravilhoso em termos de literatura. Né? Pensarmos que a literatura de excelência alcançou tal patamar num país em que recentemente a pesquisa feita constou que 52% da população brasileira não lê. Isso é muito preocupante. Mas obras como essa colaboram também para que as pessoas comecem a ler, se interessem pela literatura e reconheçam o valor das narrativas literárias para uma discussão, uma compreensão social, humana, histórica, em todos os níveis. Não é? Isso é muito bacana. Mas vamos aqui a Hannah Arendt, tá? Vou me esforçar aqui um pouquinho, que eu sou sem o óculos de leitura, mas vamos lá, entortei meu óculos de novo. Está na obra Homens em Tempos Sombrios, e ela diz assim, olha: mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação, e que tal iluminação pode bem provir menos das teorias e conceitos e mais de luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca, que alguns homens e mulheres nas suas vidas e obras farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na terra. Bom, eu creio que vocês já compreenderam, não é? Quando ela fala, por exemplo, que alguns homens, né, vão fazer essa luz, ainda que fraca e bruxuleante, brilhar durante muito tempo, trazer luz no sentido de buscar esclarecimentos, compreensão, incentivar reflexões, que é o que esta obra cumpre perfeitamente. Não é? E no caso, quando ela fala, no caso do texto literário, pensemos, o autor, não é? No caso Marcelo Rubens Paiva, aqui da editora Alfaguara, me perdoe, eu nem falei o nome do autor e da editora, estou tão empolgada com o livro, mas esta obra tem cumprido esse roteiro, embora quando Marcelo escreveu, eu assisti a muitas entrevistas dele, da família, das irmãs dele, então eu creio que eu posso falar com certa tranquilidade a respeito disso. É um depoimento, é uma confissão, é um livro de memórias, é um livro autobiográfico, é um livro documental em certa medida,
Mas como é praxe da literatura contemporânea, muitos autores estão seguindo este caminho no sentido de trazer outros gêneros para a construção do texto literário propriamente dito. Mas, entendamos, não é? Somos particularmente sou da área de literatura e eu devo sempre lembrar a vocês que por mais documental que seja esse outro texto, imagens, documentos, reportagens de qualquer natureza, depoimentos de qualquer natureza que seja, uma vez que ele foi colocado dentro de uma narrativa literária, ele assume uma outra significação, além daquela que já lhe é própria. Né? Por quê que eu estou dizendo isso? Olha, o período da ditadura militar aqui no Brasil, todos nós sabemos, ainda está em processo. Isso é uma coisa que o Marcelo fala aqui no livro, principalmente no final. A história continua, quando ele fala ainda estou aqui, tem uma série de significados neste título, eu vou comentar mais ao final, e um deles, que podemos nos apropriar enquanto leitores, pode até não ter sido intencional do autor, mas agora o livro, a obra nos pertence, né, leitores. Mas justamente que seja reflexões e busca, né, de esclarecimento, de tornar público aquilo que foi tão escondido, não só ao longo do período da ditadura, mas a posterior também, até os dias de hoje. Na verdade, sabemos que quando foi finalizado esse período, em 1985, 64, 85, muitos dos arquivos foram destruídos. A filmografia mesmo, cenas propriamente do período da ditadura, das repressões ocorridas nas ruas, em lugares quaisquer, grande parte deles foram destruídos. Observem que sempre que assistirem isso na televisão, vocês vão perceber que são sempre os mesmos filmes. A não ser que haja uma descoberta ainda, né, de algo que está aí, em algum porão escondido, mas nós assistimos sempre os mesmos filmes. Muitas das pessoas que participaram, até pelo lado da manutenção desse regime de opressão, de violência, já não estão entre nós, já morreram. Alguns sim, mas se negam a dar depoimentos esclarecedores, se negam inclusive a aceitar essa denominação de ditadura. Dizem que foi uma revolução, e não foi, né? Nós sabemos perfeitamente disso. Mas a história está lutando cotidianamente. Agora nós temos a instauração, né, da Comissão da Verdade, que foi uma conquista popular maravilhosa, para trazer à luz os fatos que ocorreram ao longo daqueles dias tão tenebrosos. Né? E até porque, quando se fala de ditadura militar, e muitas vezes nós pensamos até no que houve uma certa anistia, né, em relação àqueles que participaram tão ativamente, que cometeram crimes de natureza violentíssima, né, contra a vida humana, contra os corpos, contra a liberdade, contra a sociedade, anistia. E nós sabemos perfeitamente bem, isso foi uma coisa questionada ontem lá no clube de leitura, que a anistia é um grande projeto com vias o quê? Ao esquecimento. Ao esquecimento. E quando nós nos esquecemos, quando promovemos essa anistia e o esquecimento, qual é o risco que corremos? Disso voltar a ocorrer. Dispensa comentários, não é? Então nós temos aqui a obra do Marcelo, como eu voltei aqui agora ao título, quando ele fala ainda estou aqui, sim, porque há resquícios, não é? Há períodos em que se inflama uma população que desconhece a realidade dos fatos, porque a história tem ainda um esforço, mantém um esforço muito grande de recuperação e reconstrução desse discurso, desse período, mas sempre cerceada, sempre, de certa forma, cerceada, eu creio que essa é a palavra mesmo. Então, o que acontece a partir daí? A literatura tem colaborado muito com a história. Não é? Nós temos desde a época do final da ditadura, quando houve publicação, né, que ex-companheiros, Carbonários, do Alfredo Serquis, que é ex-companheiro do Fernando Gabeira, e outras tantas obras que têm surgido até hoje, agora Marcelo Rubens Paiva, tem
cumprido o papel de ocupar essa lacuna que ficou com as dificuldades que o discurso histórico, os historiadores encontram até hoje para a reconstrução desse período. Então, ainda estou aqui, né? E ainda estou aqui, nós sabemos que não só os resquícios, os sintomas, as sequelas desse período, mas há pessoas que vivenciaram isso de uma forma tão dramática como o Marcelo Rubens Paiva e sua família, né? Sabemos bem, o pai dele foi preso, ele era um deputado, ele foi cassado justamente porque ele falou contra aquele regime e a partir daí ele foi preso por uma série de situações nas quais ele foi envolvido, embora ele sempre declarasse que ele não participou, não há nenhuma comprovação disso, de luta armada, de atos de terrorismo, nunca houve isso, né? Aliás, até o termo terrorista é do regime para impor, né, uma perseguição, justificar os atos atrozes, né, contra milhares de pessoas que morreram torturadas, seus corpos foram desaparecidos, né, naquele período. E o Rubens Paiva entra dentro desse patamar, né? Um pai de família, né, casado com Eunice, 5 filhos, foi deputado, uma vez cassado continuou sua carreira na engenharia, mas em certo momento a repressão bateu à sua porta e vai levá-lo preso, assim como sua esposa e sua filha, adolescente, né? A mãe inclusive ficou muitos dias, 10 dias na prisão, sem se alimentar quase, pouquíssima água, sem notícias, num lugar isolado, sem saber do destino da filha, do marido, uma coisa terrível, até que ela foi libertada, perdeu muito peso, o trauma nós imaginamos, né? Mas pelo qual ela passou, a filha foi libertada, mas o marido continuou preso e depoimentos depois, como está aqui declarado na obra do Marcelo, ele, depois de um processo de tortura violentíssimo, ele acabou morrendo, né? Como de praxe, aqueles que o torturaram, o regime não assumiu o assassinato, o corpo dele até hoje não foi encontrado, e só muitos anos depois, em 1992, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, é que Eunice, sua esposa, que continuou uma luta impressionante para o reconhecimento da morte do marido, porque ela ficou privada, inclusive, de receber seguro de vida, aposentadoria, todos os benefícios, né, que ela teria após a morte do marido, com 5 filhos para criar, absolutamente só, não trabalhava, ela era uma mulher não é, da experiência do lar e numas dificuldades imensas, até que houve esse reconhecimento e ela fala, não foi só pelo reconhecimento, para ter os seus direitos, né, assegurados, mas por uma questão de dignidade, né, de honradez, inclusive para mostrar à sociedade que o que aconteceu com o seu marido aconteceu com muitas outras pessoas naquele período. E esse sempre foi o discurso dela, que Marcelo apresenta aqui. A mãe sempre que se pronunciou publicamente, mesmo no espaço com os filhos, ela não chorava e ela mantinha o discurso de que não eram para se apresentar se vitimizando, chorando em público, porque as dificuldades, o sofrimento, a tortura pelo qual aquela família passou, outras famílias passaram e, portanto, eles deviam dar este exemplo de luta, de perseverança, e foi o que aconteceu, não é? O exemplo dessa mulher é uma coisa impressionante e a mim particularmente impressiona aqui dentro do perfil que o Marcelo constrói, né, desde a relação dele e dos irmãos, de criança com a mãe sempre ocupada, sempre acompanhando o pai, sempre ocupada com os afazeres, os compromissos sociais do pai, os filhos sempre a par do que estava acontecendo ali naquele circuito familiar, e ela, portanto, ela trouxe essa conduta,
né? Ela arregaçou as mangas, né? E foi à luta, ela não cedeu às torturas que sofreu ao longo da vida, né? No sentido de estar aprisionada, depois as torturas psicológicas, a tortura social, de uma forma mais ampla. Portanto, ela transformou a experiência ali privada, particular, numa experiência histórica. E ela trabalhou para que isso tudo viesse à tona. E quando ela adoece com Alzheimer, né, depois de uma carreira belíssima, ela foi estudar direito depois, com muito sacrifício, com muitas dificuldades, engajou-se em causas até pela recuperação da memória dos presos, né, das pessoas que foram presas, torturadas, tornou-se uma das grandes representantes no Brasil da causa indígena, né, que as populações indígenas, as populações dos povos originais sofreram, foram torturadas, foram aprisionados também, tiveram seu território tomado, destruído, né, para o alargamento das fronteiras ali da ambição, né, desse regime, daqueles que cooperavam com ele, e ela tornou-se uma grande ícone, né, engajou-se nessa causa também e até hoje continua, até com a Constituição de 88, quando houve a mudança, né, do Estatuto de Tutelados para povos autônomos, né, ela participou ativamente dessa causa. Então tornou-se um ícone, né, e os filhos seguiram a mesma direção. Né? Então Marcelo, quando ele constrói o livro aqui com todas essas interferências, né, de textos, como eu disse, documentais, ainda há uma questão aqui que foi colocada por uma amiga nossa, Ana Paula, ontem na discussão, ela falou algo que eu achei maravilhoso. Ela falou assim, quando nós nos envolvemos com um aspecto mais subjetivo, memorialístico, do espaço íntimo e o sofrimento em vista, né, dos relatos de tortura, de perseguições, ela fala que aí ele retira esse texto e encaminha para uma outra situação, ele insere humor, ele insere a ironia, que é uma característica do texto do Marcelo, e algo muito peculiar, né, na construção do literário, porque são recursos sofisticados em termos de construção do texto literário, como ele consegue manipular o texto nas entradas e saídas do público, do privado, do social, do sofrimento, da luta, de uma forma magistral. O texto realmente é de uma excelência, E quando ele fala no final já, né, sobre o processo da mãe, fazendo intercessões aqui fantásticas, né, com digressões sobre a memória, sobre o valor da memória, sobre a importância da preservação da memória, do processo de construção psíquica da memória e como isso o moveu como escritor, como cidadão, como filho, né, do Rubens Paiva, como filho de Eunice. Nossa, ele faz um trabalho aqui colossal. Ele realmente demonstrou que ele é um grande escritor, não é? Acima de tudo. Mas quando ele fala ainda, estou aqui voltando só para encerrar aqui essa nossa conversa hoje um pouco mais breve, eu até não abri o livro com as passagens aqui para vocês hoje, mas eu gostaria muito de pedir a vocês, quem ainda não leu, leia. Quem assistiu o filme ficou tocado, impressionado com o filme, o filme tratou muito dessa peculiaridade, né, da afetividade, do lado mais subjetivo, com uma extrema delicadeza, com uma extrema beleza, nem vou questionar, mas o livro tem uma consistência política mais ousada e que vale a pena conferir. Por exemplo, só a título de exemplo, eu também comentei quando ele me chamou muita atenção, quando ele faz, até na página aqui 145, uma série de enumerações, a parte documental, de títulos, né, de grandes mídias da época, impressas, jornais, e todas seguindo o mesmo padrão, falando, veja só quando ele fala aqui, ó, terror liberta subversivo de um carro de federais, depois terroristas metralharam automóvel da polícia e resgataram subversivo, desculpa, é falta do óculos, terror metralha carro libertando prisioneiro. Observa o comprometimento da mídia, o segmento aqui acrítico, né, condescente com todo aquele sistema, chamando as pessoas que resistiam ao regime de terroristas, né? Então, o que ele denuncia isso. Né? Há outros documentos, quando ele mostra aqui a foto
na abertura uma foto linda, bonita, familiar, que é um arquivo dele que ele insere aqui e dá uma interpretação dele para essa foto. O pai olhando assim de lado, com aquele ar assim tranquilo, que ele fala que ele é uma pessoa muito alegre, não é? Muito aberta. A mãe olhando para a foto assim, naquela singeleza, acho que no estado de inocência. Isso em 1960, no aeroporto de Brasília, e logo depois ele seria preso em 61, torturado, e toda a tragédia da família se iniciaria. Não é? Fica como, essa foto é como também texto irônico em relação a tudo que depois a obra vai apresentar. Uma família que vinha de uma história tão bonita, né? E de repente tudo se modifica dessa forma pelo descalabro, né? De um regime opressor como esse. Bom, e eu vou encerrar aqui, como eu disse, encerrei, estou encerrando, mas convidando vocês a ler, a assistir também o trabalho que fizemos também, está lá no Instagram, está disponível, e convidá-los, né, a fazer também seus comentários, suas impressões de leitura. Para mim isso é muito importante. Agradeço muito quando vocês fazem comentários, me trazem suas impressões também. Isso é de caráter pessoal, não só pelo o quanto ajuda o canal, mas para mim particularmente. E considero então que vocês terão, sem dúvida alguma, momentos de reflexão, de sensibilização, de revisão, né, da leitura dos fatos da história, junto com os professores de história, junto com todas essas pessoas que estão devotadas, dedicadas, né, a ler, a reinterpretar a história via literatura, porque neste aspecto, como eu disse, essa obra cumpre seu papel sem qualquer questionamento. Meus amigos, um abraço, até o próximo encontro com o Grilo Falante. Estamos nos aproximando nesse momento aí do período natalino. Tenham boas festas e boas entradas aí para o ano de 2025 com excelentes leituras. Até breve.